Estamos ao vivo. Boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo aqui no Instagram. Esperar nosso convidado chegar. Sônico está de volta à luta livre. E vai contar tudo pra gente daqui a pouquinho, assim que ele chegar. Não sei como funciona aqui, mas acredito que ele me manda a solicitação, eu só aceito e começaremos. Aqui, entrou aqui. Vamos ver. Aí. Vamos lá. Guardando. Boa noite. Aê! Boa noite, tá me ouvindo bem? Tudo certo? Você me ouve também? Tudo bem aí? Te ouço bem. Olá Maravilha. para quem tá chegando, olá para quem tá nos ouvindo no Holofote WrestleManiacos, nosso podcast. E para quem tá no YouTube também, que vai ficar disponível depois no YouTube. E aí, Sônico, como que está a quarentena? Tá conseguindo treinar para esse retorno certinho ou tá difícil? Pois é, cara, eu estava me preparando para o retorno, estava já com a liberação médica, como eu mencionei na entrevista que eu fiz com a BWF lá no BWF Combate. E aí a pandemia nos pegou de surpresa, parou todo o tratamento da fisioterapia, quiropraxia, tudo que eu estava fazendo para cuidar das minhas costas, mas estou conseguindo fazer aos pouquinhos, as academias estão liberando, eu estou voltando ativa do jeito que dá, né? Que E bom. você, tá ativo ou tá só de boa? Eu, eu tô só de boa. Tá, mas eu tô treinando. Eu faço lutas, artes marciais, né? Talvez aí vamos ver como que no futuro, se eu entro num ringue igual você. Com É, certeza. mas É um prazer ser seu mentor. por enquanto, só aqui para entrevistar, para trazer para a galera um pouquinho da vida de vocês, da carreira de vocês. Você até que não tinha a rede social, né? A gente conversou para fazer entrevistas, falou vamos, mas aí não tinha o Instagram, daí você criou para gente conseguir a entrevista. Exato. É, eu não sou muito de redes sociais, eu tenho meu Facebook lá, até peço já, se alguém estiver assistindo aí me mandou alguma mensagem no Facebook, eu peço perdão, porque eu realmente não estou muito ativo, não mexo muito nas redes sociais, então acaba às vezes passando uma mensagem, alguma coisa aí eu não respondo. E o Instagram foi ontem você conversando comigo, eu falei, cara, realmente eu preciso criar minha conta para poder fazer a live, nem entendo como funciona isso aqui direito. Só sei que eu mal criei a conta, já chegou um monte de gente me desafiando e falando e mandando coisa aí. Tudo bem, a gente tem que ver em cima do ringue quem é que fala muito e quem é que faz muito, né? É, isso que eu ia te perguntar. Teve gente falando que você tava velho, tiozão, que não ia ser ameaça nenhuma para você. E tem, por outro lado, umas outras pessoas felizes com o seu retorno, feliz e de uma lenda, né? Dá para se considerar você uma lenda, um dos originais aí no começo da BWF, da ascensão da BWF, é, agora retornando aos rings. Eu comecei na BWF, a BWF tinha aí 2 anos para três de existência no máximo, tinham acabado de começar, e eu sou das primeiras turmas de alunos da BWF, né, dos primeiros alunos lutadores formados pela BWF, e é uma honra voltar, esse fardo de lenda é pesado, fica um peso dobrado nas costas, então espero contribuir e fazer de uma forma bacana para que todos gostem do que vejam em cima do ringue, do trabalho que vai ser feito. E é aquela coisa, voltar com tudo, voltar com um trabalho bem feito, voltar trabalhando pesado para que todos sintam um pouquinho do que é o lutar com o Sônico em cima do ringue. Ali o César Bononi falando, olha o sotaque mexicano. Até ia falar É, sobre isso. não tem sotaque mexicano, não. Sônico é 100% brasileiro. Brasil. Gosto muito da máscara, gosto muito do México. A máscara vem de outras inspirações, não só da luta livre mexicana, mas aqui é Brasil. No corpo e na alma, Brasil. Isso aí. Quem quiser pode fazer uma pergunta que no final da live eu vou tá fazendo elas, selecionando algumas para fazer para o Sônico. E sobre o mexicano, a máscara, eu queria te perguntar sobre os luteadores atuais que tem na BWF, o Dínamo.
o Speed, Twister, o que você acha deles? Você acha que dá para voltar lá a fazer um time com eles? Ou você acha que dá para enfrentar eles para ver quem que é o melhor mascarado da BWF? Olha, o Dínamo eu já o acompanho há um bom tempo, tive uma grata surpresa dele falar que eu fui uma inspiração para ele e gostei muito de vê-lo usando uma máscara, representando a luta livre. Gostei muito da máscara dele, muito bonita, muito bem feita. É, o Speed já foi meu parceiro, nós já tivemos juntos aí no Multi Lute alguns anos atrás. Infelizmente ele está com uma postura um pouco diferente, talvez a gente tenha que ter uma conversa que eu ainda não tive com ele, mas com certeza temos trabalho para fazer junto ainda. E o Twister foi uma excelentíssima surpresa que chegou aí para mostrar que veio, para mostrar que a luta livre está viva e no Brasil temos muito para trazer esse tipo de espetáculo para dentro dos nossos rings. Mas eu creio que se colocarem os quatro em cima do ringue, eu não vou dar moleza para esses moleques, não. Eu vou mostrar que a experiência está acima de tudo. Aham. O João Aranha não pôde vir hoje fazer entrevista, então eu estou substituindo ele. Ele até sugeriu para mim que eu me colocasse numa posição da nova geração da BWF que não conhece você. Você faz um pouquinho de tempo que não sobe aos rings. Sim. Então eu não acompanhei, você não acompanhava, quando você lutava, não acompanhava ainda a BWF. Então vamos falar um pouquinho da sua carreira, para as pessoas conhecerem um pouco mais, para quem não te acompanhava também. Você estreou quando? Em que ano ali mais ou menos? Qual que era a situação da BWF? E também queria que você comparasse a BWF de quando você estreou com a BWF de agora. Dá para dizer que são literalmente duas empresas diferentes. Não tem como falar que é a mesma BWF, né? Graças a Deus a BWF evoluiu muito. Bob Jr. trabalhou muito pesado com todos que ficaram com ele lá na BWF, incluindo aí o meu ex-amigo Beto Juloiro, que hoje está nessa de Rurik Jr., agindo de forma tão errada, enfim. Mas quando comecei na BWF, o César estava lá na época também, 2004, 2005. Meu primeiro treino foi em setembro de 2005, 2004, desculpa. E ainda tínhamos uma estrutura bem rústica. Os treinos eram 3 vezes na semana, com uma estrutura completamente diferente do que nós temos hoje. Os shows eram a grande maioria quebrada, não existia isso de filmar, até por isso que não tem material do meu começo de carreira daquela época, das minhas lutas, das lutas dos demais, até porque era um tempo que não se tinha essa questão de transmissão e muito menos de recordação, então pouca gente tinha recurso naquela época e passamos aí pelo menos até 2007, 2008, posso dizer até que 2010, viu? Sem muita conexão, sem muita ligação, era mais fazer a luta por fazer a luta livre, né? E eu lembro que foi uma batalha minha, do Xandão e de mais alguns outros lutadores na época de convencer o Bob Jr. a remodelar o produto da BWF, que ele obviamente tem muita experiência, muita convicção do trabalho que ele faz, muito amor pelo que ele faz e ao mesmo tempo queria se proteger, né? Poxa, esses caras, esses moleques chegando aqui e querendo fazer coisas diferentes, vamos entender quem são para depois a gente dar algum ouvido para eles. E aí aos poucos fomos tirando os rounds, que era uma coisa muito presente, fomos mudando as estruturas de combate, as estruturas de montagem de combate, de como o show acontecia. E por fim, chegamos ao molde mundialmente conhecido que é o que temos hoje, as lutas sem round, as lutas diferenciadas, desafios e tudo mais que acontecem hoje em dia. Eu fui das primeiras levas de campeões da BWF, até então não se tinha um apelo tão grande por cinturões, não se tinha uma movimentação tão grande de cinturões e de campeonatos naquela época. E aí, em 2011, na virada cultural, primeira virada cultural que a BWF participou, eu venci o Xandão numa luta, ele foi desclassificado. Obviamente, um rapaz daquele tamanho ia ficar meio difícil de eu vencer a luta. E ele acertou uma cadeirada no juiz e foi desclassificado. Enfim, eu ganhei o cinturão, primeiro rei do ringue da BWF. E meu primeiro campeonato, na época eu tinha meus 23, 24 anos, era bem moleque ainda, pouca experiência, mas já tinha a confiança do Bob e da empresa.
E assim foi, cara. Eu aprendi nas mãos de iniciantes, como o primeiro Twister da BWF, o Pecos, Cachorrão, Vira-Lata, essa turma que estavam começando na época, que treinaram as primeiras turmas de luta livre. E também passei na mão de muitas lendas, como você mencionou. Tive o prazer de treinar com o Caipira, Cardoso, o Boviléu aparecia nos treinos. Tive treinamento também com. Eu esqueci o nome do rapaz, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, que é um rapaz do interior que vinha também, participava muito antigamente, né? Atualmente ele já não aparece tanto. Enfim, tínhamos treinos com muitas lendas, treinava muito com o Xandão também, então sempre foi muito bacana ver esse tipo de movimentação que existia na academia da WWF. Hoje em dia é um pouco menos, pelas poucas vezes que eu apareci lá nos treinos, eu vi que hoje em dia está mais centrado nos lutadores atuais mesmo, comandando os treinos, o Max Miller, que foi formado uma ou duas gerações de mim, o Dante e esse pessoal que cuida dos treinamentos, também numa modelagem já diferenciada, já de uma forma diferente de ser conduzida. E os shows, como vocês podem ver, até o WrestleManiacos transmite bastante coisa, até onde eu fui informado e até onde eu sei, e tem cobertura de outros sites como o Portal da Luta Livre e outras mídias, que mantém a luta livre acesa. Tive uma pequena participação no telecast, ainda estava em fase de teste com a minha coluna, se vai suportar, se não vai, se eu vou poder brincar, se eu não vou poder brincar. E, enfim, teve uma grande diferença em tudo, na estrutura, no modo de treino, nos modos de combates. Basicamente, em, vamos dizer, aí, quase 10 anos de BWF, ela se estruturou completamente para se encaixar no que o mundo da luta livre espera. Você falou ali da lesão, né, da coluna, e mais ou menos uns 3 anos você postou uma atualização no Facebook, eu acho, né, na rede social, que informava como que você estava, por que você tinha parado de lutar e tal. E lá você falou, quando volto, você terminou a mensagem dizendo, quando volto, não sei, mas eu volto. Também falou sobre uma irresponsabilidade, talvez sua, de não ouvir e tal, de ser mais fazer muitos golpes que podem machucar e só viu depois a consequência, né? Como que você tá agora? Se for, você teve 3 hérnias de disco, né? Como é que você tá agora Uhum. e para você voltar, você já tá melhor? Como é que você tá? Então, justamente como a gente sempre menciona, até foi conversado em outras entrevistas que nós demos, é, os treinos de luta livre têm a sua estrutura, têm o seu espaço com os treinadores e tudo mais, e a gente também fica um tempo depois treinando, fazendo as coisas ao nosso modo, ao nosso gosto, que alguns lutadores ficam, alguns não. E o que aconteceu é que eu abusava muito nessa época, tanto não ouvia os treinadores que estavam cuidando da gente no momento do treino, como nesses momentos pós-treino eu abusava muito. Eu queria muito fazer golpes ao estilo Jeff Hardy, que chama a atenção de todo mundo, e eu já conheci ele desde 90 e faz tempo. E infelizmente, nessas brincadeiras e com descuidos meus, eu acabei me lesionando, mas não tomei as devidas providências, continuei treinando normalmente, aguentando a dor, e uma lesão foi agravando em cima da outra. Eu acabei com 3 discos protusos, não chegaram a virar hérnias, né? Mas machucaram bastante. Eu fiz aí quase 3 meses de fisioterapia, fortalecimento, e toda vez que eu volto para algum tipo de treinamento, eu fazia muito levantamento de peso olímpico, fazia muito alongamento, muito yoga, ginástica, várias coisas, circo, para fortalecer mesmo o corpo, as articulações, mas a minha coluna não estava respondendo como eu precisava para voltar a lutar. Hoje em dia, eu já tenho um conforto maior, não é que não tenha dor, não é que não dou, já tenho um conforto maior e já consigo ter um mínimo de possibilidade de voltar a fazer alguma coisa em cima do ringue. Então eu estou me preparando para enfrentar todos esses desafiantes que já chegaram aí em poucos dias do anúncio do meu retorno. E na hora de você retornar, quando você retornar, o que falta para vocês? Já é um cara com bastante anos de carreira, mas você acha que ainda falta bastante coisa para conquistar, para lutas para vencer, lutadores você gostaria que é um objetivo seu de vencer? Cara, o primeiro de tudo vai ser entrar no ritmo dessa molecada nova, né? Porque
como eu te disse, a luta livre se modificou muito. E de quando eu comecei com essa mudança, quando a gente começou com essa evolução na luta livre, para hoje, muita coisa mudou em vários nichos, né? No treinamento, na aplicação de golpes e tudo mais. E para você voltar num ritmo desse, você precisa de ritmo de ringue. E eu precisaria de pelo menos 2 a 3 meses de ringue para conseguir ter um ritmo bacana, pegar o cardio do ringue, porque não adianta você treinar corrida, aeróbico e crossfit, ou seja lá qualquer outra modalidade que seja que te dá gás, porque o gás do ringue é uma coisa completamente diferente, é outro tipo de aplicação das suas capacidades físicas, né? Então eu preciso de um tempo de ringue para pegar esse potencial com a mesma qualidade que eu já apresentei um dia e que os lutadores atuais apresentam hoje em dia. E lutadores, cara, assim, eu não sou muito de escolher. Eu gosto de desafios, eu sempre gostei de desafios. O Bob Júnior sempre me colocou frente a Xandão e outros monstros gigantes da luta livre. Nunca temi nenhum desafio. Que Deus o tenha, o Pirata também era um belo de um lutador e faziam ótimas lutas com quem ele entrasse no ringue. Então acho que, cara, Max Miller, Rurik, o próprio Metz já me desafiou pelo Rei do Ringue e eu vou buscar, já deixo avisado. O Rafa tá aí falando um pouco mais do que deveria, então provavelmente vai haver um combate contra o Rafa Luke também, mas eu acho que a grande questão é voltar aos ritmos, voltar a essa pegada da luta livre, né? Que me falta de tanto tempo afastado, para que eu consiga chegar ao topo e, por que não, conquistar alguns cinturões, né? Eu gosto muito do cinturão de sobrevivente, eu acho uma luta bem dinâmica, eu gosto bastante das possibilidades dentro de uma luta sobrevivente e eu acho que o merecido campeão BWF por tantos anos aí trabalhando com a empresa e sendo um atleta que gosta do que faz e gosta de ver o avanço da empresa sempre. Tem uma pergunta aqui do Gucci, não sei dizer, Gucci SJ. Conta um pouco da sua participação na virada cultural e como viu as reações do público. Foi nessa que foi em 2012 que você enfrentou o Zumbi lá? Isso, a virada cultural foram três, né, que nós participamos. Eu estive presente nas três, na montagem, nas lutas e na desmontagem do ringue. Só um pouquinho. E Explica um pouquinho o que é a virada cultural. Vocês ficam lutando lá sim, durante. Vocês viram o ano, né? nós ficamos 24 horas fazendo eventos de luta, né? A virada cultural, nós recebemos o primeiro convite em 2011, junto da CMLL, então nós tínhamos um show e a CMLL fazia outro show, eram intercalados. Começou nas 6 horas do sábado, 6 horas da tarde do sábado, e foi até as 6 horas da tarde no domingo. E em 2011, nova experiência para todo mundo. Eu lembro que até dormi debaixo das mesas, dentro do nosso camarim. Foi um negócio assim muito louco, absurdo. E uma experiência muito louca, porque eu nunca tinha vivido, acho que nenhum de nós no Brasil havíamos vivido isso. E foi quando eu falei que foi a primeira vez que eu ganhei o meu cinturão, o Rei do Ringue. Tivemos o torneio, eu fiz a primeira luta de abertura do evento contra Beton Giloiro e Pirata, e a última luta fechando o evento contra o Xandão, no qual eu fui coroado o Rei do Ringue. Isso em 2011. Em 2012 foi um pouco diferente, já tivemos lutadores da América Latina inteira, que o Bob trouxe junto do Irã Santiago, fazendo a parte de relações exteriores da BWF, e nós tivemos vários lutadores de vários países diferentes, da Argentina, Paraguai, Uruguai, e lutei com alguns deles, lutei com lutadores brasileiros também, e no final, nessa época eu já tinha uma lesão, então foi até um dos motivos de eu ter me afastado por um tempo. Eu perdi o cinturão para o Zumbi ficou aí um ano com o cinturão, levou o cinturão ao redor do mundo. Esse cinturão, se eu não me engano, foi o que o Zumbi levou para a DTU no México. Se eu não me engano, ele chegou a fazer aparição na AAA com ele. Eu não tenho certeza de exatamente quais empresas o Zumbi chegou a levar o cinturão da BWF. E posteriormente, em 2013, retornaram alguns desses mesmos lutadores e outros lutadores diferentes, né? E nessa virada cultural,
já teve uma história um pouco mais diferente, um pouco mais pesada. Eu estava fazendo a luta de abertura contra o Beto e o Cadu, sem noção Cadu, e o Beto Angeloiro, e o Zumbi já entrou para me desafiar nesse dia. E uma história interessante que pouca gente sabe é que nesse primeiro combate teve um momento fora do ringue, depois daquele voo que eu fiz nessa, que é o que está nessa foto que eu postei no meu Instagram, exatamente depois daquele voo, o Zumbi me acertou um soco na boca. E o soco que ele acertou foi verdadeiro e me abriu 3 pontos, me abriu um corte grande na boca, na parte interna. E eu fiquei no show, continuei segurando a boca ali, terminei a luta, voltei para os bastidores, fiquei até por volta de uma meia-noite, 1 hora da manhã, e aí estava sangrando bastante. Eu voltei até a minha casa, na região da Anália Franco, na zona leste de São Paulo. Para quem não conhece, não está situado, é coisa de meia hora, 40 minutos de metrô. Fui até o hospital, tomei 3 pontos na boca e voltei para a Praça da Sé, que é onde estava rolando o show. E eu fiz mais pelo menos umas 6 lutas durante a virada cultural com esses pontos na boca. Obviamente, na segunda ou terceira, os 2 pontos já tinham caído, mas o protocolo manda a gente tem que se proteger, né? E na Uhum. luta final foi uma luta bem pegada, o Zumbi estava num momento bem inspirado, posso assim dizer, né? E me atingiu golpes contundentes. Eu com certeza tive uma conclusão. Quem assistir a luta no YouTube vai ver que eu realmente apaguei. Eu caio e bato a cabeça sério. Aquilo não é parte do espetáculo. Aquilo foi realmente uma concussão que eu tive. Até que o Tim Anderson entrou e eu consegui recuperar o meu cinturão, que desde então ficou no Brasil, ficou na BWF. E assim terminou a BWF na virada cultural, porque depois, 2014, não houve convite. Eu não sei se foi mudança na secretaria ou mudança da postura, da conduta do Bob com relação ao evento. Não sei exatamente dizer até hoje, até porque foi um período que eu estava desligado da BWF. E, enfim, essa foi a história básica das 3 viradas culturais que ocorreram ao mesmo tempo que os Anime Friends, né? Em 2011 também foi a estreia na BWF no Anime Friends, que se estendeu aí até o ano passado, se eu não me engano. Esse ano, por conta da pandemia, não rolou evento para ninguém. Falando um pouco das gerações, nessas viradas culturais aí que foram o seu auge, digamos assim, né? Período que você estava lutando bem ativo, você é chamado de o ídolo da garotada, né? Nessas viradas culturais, essa garotada que assistia a você não é mais garotada hoje. Como é que é para você? Como que você vê essa geração que hoje são outras garotadas que vão ter você como ídolo? Olha, eu tenho um sentimento misto com relação a isso. Feliz por conta dessa garotada, da garotada antiga estar aí hoje. Inclusive, alguns se tornaram lutadores, alguns estão com a gente na BWF, alguns em outras empresas, e isso que é bom, diversidade, todo mundo trabalhando, todo mundo realizando, todo mundo batalhando pela luta livre. Eu acho isso fenomenal. Eu gosto muito de saber o quanto que a luta livre cresceu no Brasil, não só a BWF, mas no Brasil. E fico feliz de ter causado um bom impacto. Eu recebo bastante mensagem de você foi uma inspiração, gosto do seu trabalho, então eu acho que isso é interessante. Esse é o nosso trabalho como lutadores, como disse o Undertaker no The Last Ride, no documentário dele. Esse é o nosso trabalho, manter as futuras gerações e manter a luta livre funcionando. E a questão do sentimento misto vem dessa nova geração, que é uma geração muito mais crítica, uma geração muito mais analista. Então, é uma geração que nem sempre deixa a paixão dentro do ginásio onde está assistindo a luta livre. Às vezes eles entram lá como os críticos e esquecem de ver o show, de ver o elemento. Talvez isso pode atrapalhar um pouco ou não, eu não sei. Espero que não. E espero inspirá-los também. E a nova geração de lutadores também, que com certeza vão me dar bastante desafio, vão me dar bastante trabalho aí. Eu sorri porque eu li um comentário aqui do Rafa Lu, que eu não vou nem repetir aqui porque ele não merece Não, uma eu li forte. aqui, onde está o João Aranha? Me recuso a assistir a live com esse rapaz. É engraçado que assim, primeiro que ninguém chamou o Rafa Luque aqui. Se ele não quiser, ele pode ir embora, É, não vai fazer falta. O exatamente. WrestleMania já tem bastante visualizações. E segundo, que acho que tem que ter respeito pelas pessoas, né, Rafa Luque? Você está no espaço alheio,
então você tinha que ter um pouquinho mais de bom senso e respeitar, porque se não fosse o Enzo e o WrestleManiacos, você não seria quem você é hoje. Então, você já me desafiou e agora vem aqui e desafia ou desrespeita meus amigos. É melhor você ponderar um pouquinho o seu comportamento. Desculpa, Enzo. Não, isso aí, obrigado. Eu queria falar um pouco da máscara. Quando você começou lá a lutar e decidiu usar máscara, o que que te motivou? Ah, eu posso lutar, tem vários lutadores. Eu acho que não tinha muita gente com máscara lutando na sua época. Não sei se foi o primeiro da BWF, depois você fala sobre isso, mas por que a máscara? Vou lutar de máscara. É, é um processo longo que vem da minha infância. Eu sempre gostei de máscaras, eu sempre gostei de personagens mascarados, eu sou fã de carteirinha, de pulseirinha, do que seja lá o que for de super-heróis. Então, se você me perguntar qualquer super-herói mascarado, eu sou fã, eu gosto demais, eu sempre curti. E eu queria ter uma máscara, eu queria ser um lutador que tivesse essa coisa mística. Eu não quero ser uma pessoa que está em cima do ringue e você vê, ah, ele é assim, não, pô, é o cara mascarado, ele remete a um super-herói ou um super-vilão. E eu queria muito, conversei muito com o Bob Júnior, ele foi bem resistente no começo, mas posteriormente consegui realizar essa vontade de lutar de máscara. E na época a inspiração maior foi os primórdios da luta livre nos Estados Unidos, que é o que a gente conseguia assistir, que foi aí o Rei Mistério, o Juventude Guerreira, o Psicoses e outros lutadores que naquela época se apresentavam na ECW, depois posteriormente WCW, tá então o WWE. E a maior inspiração, obviamente, veio do Rei Mistério, porque se não fosse o trabalho do Rei Mistério na WWE, nas outras empresas também, mas principalmente na WWE, mostrando o Biggest Little Man, o the Smallest Underdog, e trazendo essa alma da luta livre e mostrando, pô, eu tenho a altura do Rei Mistério, eu sou até mais alto que ele se bobear. Então eu falei, cara, não tem graça eu baixinho, com essa cara de moleque, que na época eu tinha 16 para 17 anos, querer fazer cara de malvado e assustar as pessoas. Eu vou pôr uma máscara e eu vou voar e eu vou fazer coisas espetaculares. E aí eu pus a máscara, deu certo, consegui convencer o Bob Júnior e é um legado que eu carrego até hoje. Então eu fui sim o primeiro mascarado da WWF. Pode ter tido outros mascarados em outras empresas, mas não posso falar o primeiro mascarado do Brasil, obviamente já é um pouco demais da minha parte. Mas da WWF eu fui o primeiro mascarado sim, e fico feliz mais uma vez em ter inspirado outros lutadores a seguirem o mesmo caminho. O Jeff que perguntou, o Jeff da Powerbomb Brasil, né, do um outro companheiro nosso, se tem alguma mudança em ringue, lutando com máscara ou não. Você já deve, obviamente, você treina, já deve ter ido ao ringue sem máscara, treinando ou fazendo outras coisas. Então, você sabe a diferença. Tem alguma mudança na luta, no ringue, quando está de máscara e quando está sem? Muita diferença, principalmente porque assim, desde o começo eu fazia minhas máscaras. Como não existia quem fizesse roupa no Brasil de luta livre, a gente tinha que caçar costureiras diversas ou pessoas que trabalhassem com fantasia. Então eu copiava os moldes da internet, mais ou menos o que o Speed faz hoje, só que o Speed é mestre em criação de roupas, né, de luta livre. E eu costurava minhas máscaras, então até eu acertar o tipo de corte, o tipo de costura, o tipo de tecido, sempre ficou me sufocando. Pode ver até que essa aqui, meu nariz, ele fica bem apertado. Se eu tirar a máscara, obviamente eu não vou tirar, mas você vai ver a marca da costura tudo vermelho, porque incomoda muito, aperta muito. Então, até você achar o tecido certo, o modelo certo e você se acostumar a usar a máscara, é muito complicado, é muito difícil. Eu já fiz vários treinos de máscara e assim, aqueles caras que inventaram aquelas máscaras de altitude para treinamento, para modificar, não precisa. É só você pôr uma máscara de luta livre e treinar que você vai ter a mesma dificuldade. Atrapalha bastante, inclusive a próxima máscara que já está sendo modulada para o meu retorno, já tem adaptações e já é feita em moldes mais confortáveis que vão me ajudar a ter um melhor desempenho com certeza. E esse negócio da máscara, do luteador, né? Você ter essa coisa de não revelar o rosto, não revelar quem você é, o seu nome real. O que você pensa sobre isso? Você pode fazer coisas, por exemplo, que, não sei, sejam questionáveis e dizer, não, não fui eu era o outro, era o Sônico, então eu me eximo disso, entendeu? Como que é pra vocês? É assim,
O princípio de tudo foi inspirado na luta livre, né? A luta livre mexicana nos ensinou o valor da máscara, então eu sempre carreguei isso. No começo da carreira eu até ia para o show de máscara, eu montava o ringue de máscara, terminava o show, eu desmontava o ringue de máscara, eu fazia tudo protegido, mantendo minha identidade. Depois isso caiu um pouquinho por terra, eu relaxei um pouco, digamos assim. E segundo, que eu acho que vida pública é uma coisa perigosa. Vida pública é uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo eu tenho que zelar por minha pessoa, tenho que zelar por minha família, por quem está comigo. Assim como um super-herói, só que obviamente eu não estou correndo risco de vida nenhum, né? E eu lembro até que uma criança uma vez me viu sem máscara, chegando ao evento e me reconheceu. E depois de uns dias no shopping, ela falou: Ah, eu lembro de você da luta livre. Eu falei, como que esse moleque me reconheceu? Foi muito engraçado até a situação. Então eu acho que assim, eu prefiro manter a persona, o personagem sônico dentro da máscara, dentro do ringue, para que a coisa seja mística do jeito que eu sempre gostei, para que seja especial, não ser apenas mais um lutador, apenas mais uma pessoa. Eu quero manter essa ideia de uma personificação que está ali para fazer algo diferente, algo bom e trazer entretenimento para todos. Alguém perguntou ali, eu não vi quem era, mas qual que é a maior dificuldade quando você entrou na BWF? Até amplifico a pergunta para pessoas que estão. Eu achei que você não é mais, você não é dessa geração atual, não chegou agora, mas talvez você possa responder também. Alguém está chegando agora na BWF ou na luta livre em qualquer outro lugar. Quais são os obstáculos? O que que você tem que passar para se tornar um bom lutador, se tornar um lutador? E qual que é a dica que você dá? Olha, eu quando comecei, eu morava longe da academia da WWF, então eu dependia assim, ou do meu pai me ajudar, meu pai me ajudou muito no começo da carreira, ou de transporte público, ou me virar de qualquer outra forma, porque você tem que ir, não tem conversa, você tem que ir. E eu treinava 3 vezes por semana, os treinos eram pesados, o Bob Júnior não amaciava a carne, como a gente fala, ele pegava pesado mesmo. E sempre treinei muito pesado a musculação também. Na academia do Bob Júnior ele já providenciava isso. Quando eu comecei na academia da WWF na Pantojo, tinha uma estrutura absurda, era muito bom, era muito legal para treinar lá. E as dificuldades são todas as adaptações que seu corpo tem que passar pro estilo de luta, né? Porque a luta livre não é apenas entrar no ringue e fazer caretas e fazer golpes. Ela tem uma complexidade imensa de coisas. Então, desde você organizar seus horários, porque todo mundo com seus 16, 17 anos tem estudo. Eu tinha faculdade, tinha escola um pouco antes, depois da faculdade, trabalho, questão de dinheiro, questão de chegar para os treinos e posteriormente você manter a rotina de treino, né? Que todo mundo pensa que simplesmente ir lá treinar um pouquinho e tá tudo certo. Eu treinava luta livre 3 vezes por semana, musculação 6 vezes por semana, circo, ginástica olímpica 3 vezes por semana também. E junto de todos esses treinos, eu ainda tinha que levar minha faculdade, levar meu ritmo de vida normal, fazer todas as coisas que eu já fazia. Então, assim, é exaustivo pra caramba. Chega de final de semana, é mais ou menos como o Bononi mencionou na live que ele participou. Vai pro show, monta ringue, às vezes você luta, às vezes não, às vezes você participa, às vezes não. E terminou esse momento de espetáculo, meu momento de show, desmontar o ringue e assim, o show acabou 9 horas da noite para o público, para você vai acabar às 3 da manhã. E você ainda tem toda a parte de encerramento por vir. Então, assim, não são dificuldades, são passos, né? Eu não gosto de colocar nada como dificuldade, porque se eu estou realizando uma coisa que eu gosto, eu tenho que saber lidar com os passos que eu vou ter que dar para chegar onde eu quero. Então, não é uma dificuldade, são os passos que você tem que enfrentar, se adaptar e levar em diante. Eu tinha um irmão que treinava comigo, que não treina mais também por conta dessas dificuldades. Tenho amigos que pararam de treinar porque não aguentavam esse ritmo, essa dificuldade. Então, assim, é, é muito de você tem que amar o que faz, tem que amar o que está acontecendo. E hoje em dia isso não mudou, continua da mesma forma. A WWF tem a sua academia, às vezes com a estrutura da luta livre, às vezes com uma estrutura um pouco diferenciada, que a gente tem que improvisar o ringue,
porque não é sempre que estamos com a melhor das estruturas para a gente. Infelizmente, isso é uma coisa que no Brasil ainda falta. E enfrentar os desafios, enfrentar os passos que você vai ter que dar para chegar onde você quer. Então, primeira coisa, tire a dificuldade da cabeça. Não existe dificuldade, existe desafios e se você quer ser um campeão, seja lá no que for na sua vida, você tem que enfrentar os desafios. E a partir do momento que você tá lá treinando regularmente, deu um mês de treino, um pouquinho mais, você tá treinando, você virou um aluno já, um aspirante a lutador, ou já um lutador. E o que vai te diferenciar dos outros para o Bob te escolher, para o Bob e qualquer outro líder de empresa, né, de equipe, para te colocar, lutar contra bons lutadores, contra boas lutas ou por cinturões, para você se diferenciar dos outros? O que você deve fazer? Então, isso eu tiro por experiência própria, porque assim, eu tive esse privilégio, eu tive essa felicidade, né, de ser uma pessoa dessas dentro de uma empresa no Brasil. E agradeço ao Bob Júnior por todas as oportunidades dadas sempre, mas eu fiz por merecer. Eu era o primeiro a chegar na academia, o último a chegar da academia. Eu compartilhava tudo que eu tinha de experiência ou de possibilidades com todo mundo. Eu treinava mais do que todos, eu desenvolvia coisas diferentes, eu procurava desenvolver o meu personagem. Então, para você ser um destaque, é você ir atrás da informação correta para te fazer ser diferente dos outros. Diferente não menosprezando as pessoas que estão com você, mas mostrando o que você tem a oferecer. Inclusive, eu estava vendo hoje a entrevista do Mark Henry com o Stone Cold no Broken Skull Sessions, e ele estava falando do The Rock, e eu lembrei muito de mim quando eu comecei a treinar. Porque ele falou que o The Rock, todo show, todo treino, tudo que eles faziam, ele sentava e anotava o que estava acontecendo, o que estavam falando, com quem eles estavam. Então, assim, seja uma esponja. Tudo que todo mundo falar, você pode não ter uma boa referência, ou não se inspirar naquela pessoa, ou achar que aquela pessoa não é alguém significante para outra vida, enfim. Julgamento nós temos pelas pessoas, isso é uma infelicidade do comportamento humano, mas sempre anote tudo, sempre guarde tudo, sempre converse, sempre pergunte. Pergunta para fã, pergunta para amigo, pergunta para lutador. Sempre use informação, se avalie, se autoavalie e nunca se dê por satisfeito. A hora que você se der por satisfeito, seja na luta livre ou onde for, você chegou ao ponto de simplesmente se afastar daquilo, porque está errado. Não se dê por satisfeito, esse é o caminho de sucesso. Tanto é que um dos motivos, além da minha lesão, de eu ter me afastado também, foi essa questão de eu desanimar. Eu tive, sim, esse período de desânimo, que eu falei, cara, já conquistei todos os cinturões, já fui o melhor, e tá chegando uma galera nova aí que eu não sei se eu vou conseguir ser páreo, eu vou dar uma relaxada, eu vou parar um pouco para cuidar da minha saúde. E foi isso que me derrubou. Tanto é que muito dessa nova geração, como você falou, não me conhece, acho que até você nunca me viu pessoalmente num ringue ou lutando, Não. porque infelizmente foi uma pausa na minha carreira que não era prevista, não era premeditada, mas como na luta livre no Brasil você não consegue ainda viver dela, você não consegue ainda fazer uma renda, um caminho de vida com a luta livre, eu tive que priorizar a minha saúde para eu poder ter um pouco de conforto, um pouco de paz e prosperar com a minha família e com tudo que eu tinha para construir. Você citou ali o César Bononi, ele até apareceu ali antes da live. É, você perdeu o título Rei do Ringue para ele, né? Antes dele ir para a WWE. E eram, não sei se eram amigos, mas eram companheiros de treino na época. E como é que você viu essa ascensão dele para a WWE? Na hora que ele foi, que deu como certo, qual foi a sua sensação? O que você falou para ele ou não falou nada? Como é que você viu essa carreira do César Bononi agora lá nos Estados Unidos? Olha, o principal do César, que eu acho que deu essa oportunidade para ele, é que ele era o pacote completo de acordo com o que era o melhor para o negócio. The best for the business, como Triple H sempre fala. E ele era o whole package. Ele era um cara jovem, muito bem treinado, tanto pela luta livre como pelo futebol americano. Eu acompanhei por um bom tempo o treinamento dele e treinávamos juntos, inclusive em muitas coisas também, não tanto quanto outros lutadores, mas eu participei de algumas coisas com ele. E
ele teve essa possibilidade por conta dos esforços e dos méritos dele. Ele correu muito atrás, ele fez por merecer, além de ser o whole package, o full package. E na WWE eu sei que ele teve bons momentos, momentos não tão bons assim. E eu sei que ele adquiriu muita experiência. Eu conversei pouco com ele depois de que ele se mudou para os Estados Unidos. Nós tivemos pouco contato. Não deixei de ter amizade com ele, mas não tive muito contato, até por todo o afastamento que eu tive da luta livre. E eu acho que o interessante de frisar é isso. Ele foi um cara que colocou em prática o que eu estava mencionando anteriormente. Ele tinha um foco, ele tinha uma vontade e ele fez acontecer. E eu digo que fomos muito bem representados. Se ele era a melhor pessoa para ir ou não, não sou eu que posso falar. Acho que quem contratou ele é que pode falar. Então, quem levou para lá é que pode falar. Mas o que ele fez bem feito. A representação que ele deu para o nosso país foi digna de muito respeito. E eu quero muito ter a oportunidade de subir no ringue com ele de novo. Eu quero muito ter a oportunidade de tê-lo aqui no Brasil com a gente de novo, porque vai ser uma grande edição, uma grande readição para o nosso âmbito aqui da luta livre nacional, tê-lo novamente com a gente, principalmente porque ele é um cara que não guarda nada para ele. As poucas vezes que eu conversei com ele, ele dividiu os conhecimentos, ele dividiu as coisas que ele aprendeu lá fora, ele dividiu as experiências dele, e eu acho que isso é muito bom, ele ter mantido a humildade e o respeito que ele tem pelas pessoas ao redor dele e pela luta livre. Você carrega essa bandeira aí do Brasil. Inclusive, eu acho muito legal. Por que você carrega? Opa! Qual que você acha que é a importância de carregar essa bandeira, de representar, dizendo eu sou brasileiro mesmo e isso. Cara, isso começou na virada cultural, foi bem interessante até. Eu não tinha essa questão da bandeira. E eu vou ser bem sincero, eu não lembro aonde que eu vi, eu não lembro onde que eu me inspirei nisso, de verdade. Mas eu sei que na virada cultural eu falei, pô, tá vindo uma pá de gringo aí. Eu preciso mostrar quem eu sou e de onde a gente é. Preciso mostrar onde eles estão. Eles estão felizes, ok. Estão num país maravilhoso e lindo, ok. Só que daqui somos nós. Então, eles vão ter que olhar para a nossa bandeira, respeitar a nossa bandeira, vão ter que engolir nossa bandeira. E seja lá quem for, eu carrego no coração porque representar o nosso país, representar a nossa nação, que já passou por muita história com a luta livre, já teve muita coisa boa, muitos momentos maravilhosos. Infelizmente decaiu muito e hoje está em reascensão. Temos que lembrar sempre que é pela nossa pátria amada que nós estamos fazendo tudo isso. Você tem algum combate que memorável, ficou seu favorito nos seus longos anos de carreira, aquele que você mostraria caso tivesse filmado, se alguém perguntasse que quer ver alguma coisa sua? Olha, eu tenho alguns combates que eu gosto muito. A minha feud com o Xandão foi a principal que me levou ao auge da minha carreira. E um dos combates que não tínhamos muito a esperar daquele combate, porque era apenas uma gravação para o telecat convencional como todas, obviamente não desmerecendo cada evento, a gente tem que sempre dar o nosso melhor, mas nós tínhamos um combate para fazer e estava tudo certo e era aquilo, e começamos a curtir o que estava acontecendo no ringue, porque o combate estava bom, o público estava receptivo, e uma luta que era para durar seus, sei lá, 8, 10 minutos, foi quase meia hora, e fomos adicionando spots, e fomos adicionando golpes, e vamos fazer... Eu não vou lembrar exatamente de onde que é, eu posso até te enviar depois, se eu não me engano foi no Vasco da Gama, não vou ter certeza agora de onde que é, e eu sei que me marcou muito, porque ali mostrou o que é a luta livre. Ali foi uma aula para mim, não sei se para o Xandão também, do que é a luta livre. A emoção do público movimentar o combate, a emoção do combate movimentar o público. E virar essa conexão boa, essa coisa legal de não é subir, fazer um trabalho e sair. É você vivenciar o que você está fazendo. Assim foi também com o Beto Angeloiro e com o Dante, num combate espetacular que eu tive, se eu não me engano, no mesmo lugar lá no Vasco. Tive vários combates na Vila das Mercês, que é o que a gente chama de nossa quebrada, eu chamo de uma das minhas quebradas favoritas, que o público lá é sempre muito receptivo. Enfim,
Temos muitos combates bacanas, mas esse marcou por conta de mostrar que a química, o respeito e o contato com o público são os ingredientes que dão alma, dão vida à luta livre. Você falou de público, né? E agora, nesse momento de pandemia, empresas estão colocando seus shows sem público, ou às vezes só aquele público que são lutadores já deles ali. Não são público de verdade, né? Não reagiriam da mesma forma que um público de verdade, que paga o seu ingresso. Se a BWF voltasse sem público agora para um tempo, até voltar tudo ao normal, você iria lá, você esperaria o público voltar? Como você acha que seria se a BWF voltasse sem público? Olha, eu tenho novamente um sentimento misto com relação a isso. Eu estou numa vontade muito grande de voltar. Eu preciso ver como que eu estou no ringue. Eu preciso ver quanto tempo eu vou ter para me preparar antes desse retorno. Talvez até lá o público já tenha voltado, já tenha sido permitido ter público nos shows de luta livre de novo. Mas ao mesmo tempo que eu quero ter essa volta, eu quero ter esse retorno, independente de público ou não. Eu já tive experiências com pouco público ou praticamente sem público em gravações e coisas do gênero que nós fazíamos na época, até, se eu não me engano, para a gravação do Clube Social, que foi um evento que nós fizemos em 2011, uma promoção no shopping em São Paulo, e depois finalizamos com um grande evento da BWF. E assim, eu já tive experiência sem público e é uma experiência bem diferente. Eu não diria desagradável, porque a partir do momento que você está lutando, você está fazendo o que você gosta, você tem prazer. Mas você não ter a energia do público com você derruba demais, atrapalha bastante. E isso a gente vê nessas empresas que estão fazendo sem público, você consegue perceber que o combate perde um pouco a sua essência. Funciona? Funciona. Com qualidade? Questionável. Então, não sei, eu realmente não tenho como te debate pronto falar, não topo, vamos embora. Não sei se seria o que eu quero para mim e não sei se o Bob Júnior ia querer isso também, né? Porque eu tenho essa oportunidade de retornar para minha casa, para a BWF, eu tenho essa oportunidade de voltar a estar junto dos meus companheiros de luta e junto dos meus fãs e eu espero que a BWF faça o que for melhor para todos nós. Lembrando que, a partir do momento que a luta é gravada, você tem o público de casa, então você tem que lembrar que você tem que ter o respeito por essas pessoas que vão assistir o seu trabalho, você tem que ter a mesma, como se diz, responsabilidade sobre os seus ombros com quem vai assistir a sua luta posteriormente. Porém, como eu disse, sentimentos mistos, porque muitas coisas entram em jogo quando não tem o público ali com você. Falando um pouco de luta livre nacional, até uma pessoa ali comentou sobre o ego que atrapalha muito o desenvolvimento da luta livre aqui no Brasil. Opa, travou. Tá me ouvindo? Normal, tranquilo. Tá travando um pouquinho. Não, aqui para mim tá normal. Acho que Não o ouvi áudio tá você chegando falar. pra Deixa eu você. esperar um pouco. Boa. Eu estou aqui. Eu tava te ouvindo normal. Ah, tá. Ah, tá. É que eu não tava. Você tinha travado pra mim. Então, vamos falar falando um pouquinho sobre luta livre nacional. Como é que você vê ela agora e em relação. Você falou da BWF, agora a luta livre como um todo. Agora em relação ao que você. Quando você estava ativo nos ringues. Olha, eu lembro que eu já tive combates com o Titã da Fio, amigo meu de longa data. Já tive combates com lutadores de outras empresas também, daqui de São Paulo. E eu sei que hoje nós temos, eu não sei nem te dizer números, eu sei que nós temos um número grande de empresas em São Paulo e no Brasil num todo. Novamente eu reitero que, poxa, muito bacana ter esse nível de interesse e de realizações pela luta livre. Eu fico lisonjeado, apesar de não acompanhar muita coisa. E o ego é uma coisa, você mencionou um pouco antes a questão do ego, é uma coisa que foi o que afundou a luta livre. Se a luta livre hoje em dia no Brasil passa essas dificuldades que nós passamos, é por causa do ego. Não tem outra resposta. Eu, no meu tempo de BWF, eu sofri muito, porque, como eu te falei no começo, né?
como eu te falei, eu cheguei com essa vontade de fazer a diferença, eu cheguei com essa vontade de modificar, eu cheguei com essa vontade de ser o melhor. E quando eu comecei a despontar, eu tive muitas caras voltadas contra mim. Muitas mesmo. Não vou mencionar nomes por uma questão de ética, mas tanto da BWF como de empresas que eram parceiras da BWF e vinham fazer shows, eu tive muita gente que não ia com a minha cara e reclamava e questionava o porquê de eu ter essa ascensão, o porquê de eu estar à frente, o porquê do Sônico ser a cara da empresa. E a resposta estava dada. Ele está trabalhando, ele está fazendo a parte dele. Então, infelizmente, o ego não só de lutadores, mas de promotores e de investidores é o que atrapalha a luta livre de deslanchar no Brasil. Nós temos várias empresas que eu sei que trabalham juntas no Brasil, com a FIO, a CWF, CFW, né? CFW, e outras empresas do Sul também. Não vou lembrar nomes agora, me desculpe, mas eu sei que tem treta entre eles também, tem briga entre eles também, de bastidores, nem tudo vai ao público. Dentro da BWF tem muita briga também, nem tudo vai ao público, a gente sabe disso. Toda empresa é assim, não tem por que dizer que não. Qualquer ramo que você coloque duas ou mais pessoas, você vai ter muita coisa boa, mas também vai ter discórdia. E eu acho que, infelizmente, enquanto não aprendermos, mais uma vez remetendo à entrevista que eu assisti hoje do Mark Henry, enquanto a gente não entender que o show, que a luta livre é muito maior do que nós, como eu já entendi, como muitos lutadores já entenderam, a luta livre não vai mudar. Enquanto a gente ter esse ego acima de tudo, a luta livre não vai mudar. Não é você ter uma empresa com o nome que você quer, com o logotipo que você quer, para você ser campeão e colocar as lutas que você quer ver, que vai ajudar a luta livre. Às vezes você tem que saber entrar no ringue, fazer menos do que você gostaria, talvez não ganhar todos os combates que você queria ganhar, para que você colha frutos lá na frente. Tanto é que essa minha ascensão veio em 2011, só que de 2005 que eu estreiei até 2011, eu comi muito capim, eu roí muito osso, eu carreguei muita coisa, eu apanhei demais, eu perdi demais, muita coisa aconteceu até eu ter o meu momento. Então, acho que falta essa maturidade de entender que cada coisa acontece no seu momento. Você deve acompanhar a luta livre internacional, né? Deve assistir na TV, no YouTube e qualquer outra plataforma. Quem você acha que é destaque hoje em termos de mascarado, né? De luteadores, tanto na WWE, tanto qualquer no mundo inteiro. Qual que é o seu favorito? Quem você acha, ó, esse cara aqui é muito bom e eu gosto dele? Olha, eu vou ser assim, bem sincero, eu assisto pouco luta livre até, depois de um certo tempo que você pratica luta livre, você meio que desliga um pouco, não é porque você deixa de gostar, mas é que você quer, eu particularmente falando por mim, eu prefiro vivenciar, eu prefiro fazer, eu prefiro acontecer a luta livre do que assistir. Só que um cara que eu sempre fui muito fã, desde o começo da carreira dele, na Chikara, aprendendo a luta livre e dando seus primeiros passos no King of Trios e fazendo seus shows para 10 pessoas ou para 10 mil pessoas. E hoje ele está voando baixo, ainda underrated, ainda pode ganhar um pouquinho mais de destaque. É o Lince Dourado, é um cara absurdo. Ele é melhor na técnica, ele é melhor no condicionamento físico, ele é melhor no entretenimento, ele é assim um full package. Ele, Demascarados hoje, para mim, ele está no topo disparado. Faltando aí um pouquinho, 5 minutos para acabar, um pouquinho mais que isso, porque ele corta, né? Esse Instagram é só 1 hora. Dá seu recado final para a galera. Eu vou depois me despedir, mas dá seu recado final e se despeça aí pra galera. Bom, tá meio que frisado aqui na minha tela uma mensagem do Rafa, que vai precisar de uma máscara milagrosa para o Sonic, Ah, eu tipo vi. os tênis do Michael Jordan, e sei lá por que ele mandou isso aqui. Eu acho que assim, as pessoas quando elas têm medo ou inveja, eu não sei, elas gostam de falar bastante. Mas independente de qual seja essa motivação do Rafa ou de qualquer Opa. um que tenha me desafiado, calma, não precisa ficar nervoso. Se você quer sair na porrada também, a gente sai, não tem problema. Se quiser estrear, a gente estreia agora. Mas eu acho que
Estou de volta, sim, já queria estar de volta faz tempo, desde aquela aparição que eu fiz para ajudar o Speed, naquele momento que ele estava lutando com o Rodox. E a alma da luta livre no Brasil está reacesa, a coisa está muito legal. Tivemos o evento da WWF na Band, eu estava lá presente, eu assisti o evento de perto e eu daria tudo para estar naquele ringue. Infelizmente, minhas condições de saúde ainda não me permitiam. E assim como o Edge, Christian e vários outros lutadores, o Daniel Bryan, que voltaram de lesão e tiveram seu momento de glória e estão tendo momentos de participar e curtir, fazer o que amam, esse é o mesmo sentimento que eu estou. Eu sinto que eu estou preparado, sinto que o tempo que eu precisava fisicamente e mentalmente eu já tive e eu estou com muita ansiedade, muita vontade de voltar para o ringue e fazer muita coisa legal. A gente, como lutador, reconhece talentos quando a gente vê, e eu vejo que a WWF virou um celeiro de talentos assim absurdo. Não estou desmerecendo ninguém de outras equipes, tá? Como eu mencionei, eu até não vejo e até peço lutadores de outras equipes, por favor, entrem em contato, vamos marcar combates, seja na BWF, se a BWF autorizar ou não, a gente monta de algum esquema, mas eu quero voltar a viver a luta livre, eu quero voltar a reviver essa coisa que me moveu por tantos anos, que me move, né? Que me dá esse gosto por essa arte maravilhosa que a gente acompanha. Agradecer a vocês da mídia que têm feito um trabalho espetacular, principalmente nessas lives, trazendo, dando vida para a gente novamente. A Bia, eu sei que vai participar aqui no WrestleManiacos também. Excelente pessoa, excelente lutadora, amiga pessoal. E eu acho que é isso. Estamos numa fase difícil por conta do corona, estamos numa fase difícil politicamente no nosso país, estamos numa fase de muito ódio, de muita briga, de muita encrenca, de muita coisa que a gente podia evitar. Então eu peço que assim se cuidem, dê valor à vida, dê respeito às pessoas, ao próximo, respeite opiniões diferentes, respeite ideias diferentes, e esperem bastante porque o Sônico vai voltar, eu vou fazer o show que eu gosto de fazer, eu vou voltar a fazer o que eu amo por bem meu e por bem da luta livre, por bem de todos os fãs que deu o seu voto de confiança e que estão nos acompanhando. Eu agradeço imensamente mais uma vez e fica aí um forte abraço para todos e em breve estaremos no ringue. E eu vou estar lá, hein? Vou estar lá te assistindo, quero uma foto, quero te conhecer agora. Agora que eu Foto, um consigo. abraço, tudo, tem direito a tudo. Eu só não sou muito chegada a dar autógrafo, eu prefiro fazer amizade com as Ah, pessoas. eu também não gosto. Eu Então tá bom. gosto mais de foto e conversar. É, Maravilha. teremos Bia Perversa, como você falou, semana que vem. Para começar agosto, a primeira semana de agosto, teremos Marcos Gomes, que deixou a WWE recentemente. O brasileiro lá que nos representava, participou até da WrestleMania. E te vejo semana que vem. Valeu, Sônico, por aceitar o convite. Valeu você que acompanhou. E fomos! Valeu.